pessoal, estamos gravando mais um vídeo para falar sobre as aplicações das EDOs de primeira ordem. Bom, já falamos sobre o modelo logístico, já falamos também sobre os modelos de comportamento exponencial. Hoje, nesse vídeo, vou falar para vocês sobre os problemas de misturas. No que consiste esse problema? Imagine que você tenha um tanque onde está depositada uma salmoura, uma mistura de água e sal. Inicialmente você tem uma quantidade V0 litros e uma quantidade Q0 gramas de sal. Lá dentro, V0 litros de salmoura, Q0 gramas de sal dentro desse tanque. É bombeado para dentro desse tanque a uma razão de FE litros por minuto, uma salmoura cuja concentração é dada por CE. Ao mesmo tempo, essa salmoura aqui de dentro é bombeada para fora a uma taxa FS litros por minuto com uma concentração CS. O que eu quero saber com esse problema é, depois de algum tempo, qual é a quantidade de sal que tem lá? Havia sal inicialmente, mais sal está sendo bombeado para cá, nós estamos tirando o sal aqui de dentro. Com o passar do tempo, qual é o comportamento da quantidade de sal? Essa é a ideia. Nós queremos descobrir qual é a quantidade de sal dentro desse recipiente. Eu vou fazer uma hipótese de simplificação do problema, que é a hipótese de homogeneidade. E ela supõe, então, que em qualquer posição que você medir a concentração de sal, a concentração de sal é sempre a mesma em um determinado instante de tempo, em qualquer local que você meça aqui. Isso tira a espacialidade do problema e deixa ele apenas com a variável temporal. O resultado mais prático disso é que o modelo matemático que a gente vai obter vai ser uma equação diferencial ordinária, ao invés de uma equação diferencial parcial, uma EDP bem mais complicada. Matematicamente falando, a homogeneidade diz que a concentração, então, é simplesmente a razão entre a quantidade de sal dividido pelo volume. Tá? Quantidade de sal, concentração e volume, as três variáveis, dependem de T, variam com o tempo. É fácil entender porque, por exemplo, que o volume depende do tempo. Se os fluxos de entrada e saída forem diferentes, pronto. Se o fluxo de entrada, por exemplo, for maior do que o fluxo de saída, o volume vai aumentar. Se for o contrário, o volume vai diminuir. Tudo bem? Então, essa hipótese de homogeneidade matematicamente significa isso. Mais ainda, qual vai ser a concentração de saída da minha solução? A concentração da solução na saída é a mesma concentração aqui de dentro. Afinal de contas, eu estou supondo que em um mesmo instante de tempo, a mistura é sempre homogênea. Então, a concentração de saída é igual à concentração de sal em um instante de tempo. Bom, como é que eu vou matematizar, na verdade, o problema agora? Eu vou usar um balanço de massa para isso. E o balanço de massa vai nos dizer o seguinte: a taxa de variação da quantidade de sal aqui dentro do nosso recipiente, ela vai ser igual à taxa de entrada de sal, pelo fluxo de entrada, menos a taxa de saída de sal pelo fluxo de saída. Tá? Matematicamente falando, então, se eu estou denotando por que de ter a quantidade de sal, a taxa de variação na quantidade de sal é a derivada em relação ao tempo de quê? Então eu tenho Q' de T, me dando o membro esquerdo dessa igualdade. O membro direito agora, taxa de entrada. A taxa de entrada de sal é simplesmente calculada através do fluxo de líquido que está entrando, multiplicado pela concentração de sal nesse fluido. Então, FE vezes CE. E da mesma maneira, a taxa de saída de sal vai ser FS vezes CS. Uma vez que nós sabemos pela hipótese de homogeneidade que a concentração de sal na saída é igual a Q de T sobre V de T, nós podemos reescrever essa equação como Q' de T
Essa parcela, o pessoal está aqui subtraindo, vou passar ela para o membro de esquerdo, mais Fs sobre V de t, vezes Q de t. Eu tinha aqui o quociente Q de t sobre V de t, eu só estou escrevendo ele de uma maneira mais apropriada. Sobrou do lado direito agora, Fe vezes Ce. E essa é a EDO que modela esse problema. Associada a essa EDO, você tem a condição inicial da quantidade de sal. Então, a quantidade inicial de sal é dada por Q0, Q de 0 igual a Q0. E esse daqui, então, é o problema de valor inicial que modela o problema de misturas. O PVI que modela o problema de misturas. O que a gente pode observar dessa equação? Primeiro, é uma EDO de primeira ordem, linear, tá certo? Então não oferece muita dificuldade. E aqui algumas observações adicionais. Os fluxos de entrada e de saída, Fe e Fs, são constantes. Tá? Nós vamos admiti-los sempre constantes. A concentração de saída, nós já sabemos que é dado por esse quociente aqui. A concentração de entrada é um dado do problema. E a concentração de entrada ela poderá tanto ser constante quanto variável. Isso o problema vai ter que te dizer. Bem? Então, dados do problema. O volume inicial, a quantidade de sal inicial, os fluxos de concentração de entrada e o fluxo de saída. Bom, adicionalmente aqui, nós precisamos dizer o seguinte. Qual é o volume V de T? O volume no instante t, ele vai ser calculado de que forma? V de t é igual a o volume inicial que você tinha, mais o volume que vai se acumulando. Como é que eu sei qual é o volume que vai se acumulando? Eu simplesmente calculo a diferença entre o fluxo de entrada e o fluxo de saída, ou a taxa de entrada e a taxa de saída, melhor fluxo, e multiplico pelo tempo. Ao longo do tempo, então, vai se acumulando mais solução lá dentro, ou vai se retirando mais solução lá de dentro, a depender dessa diferença. Se essa diferença é positiva, você tem um aumento no volume, se essa diferença for negativa, você tem uma diminuição no volume com o passar do tempo. E aí esse é o problema, então fica todo colocado, todo bonitinho aí. Esse daqui é o PVI, Fs e Fe constantes, V de T variável, C de E, a concentração da entrada pode ser variável, pode ser constante, vai depender do problema. Ok? Então vamos lá, vamos para um exemplo aqui. Esse exemplo é um exemplo do livro do professor Reginaldo de Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias. Bom, o exemplo propõe o seguinte. No recipiente você tem inicialmente 100 litros de salmoura com 30 gramas de sal dissolvidos. É bombeado para dentro desse tanque água limpa a uma taxa de 6 litros por minuto. Ao mesmo tempo, a salmoura de dentro do recipiente é retirada a uma taxa de 4 litros por minuto. Bom, ele pergunta então o seguinte: depois de 50 minutos, qual a concentração de sal dentro do recipiente? Ele não está te perguntando qual a quantidade de sal, está te perguntando qual a concentração de sal depois de 50 minutos. Ok? Então vamos lá, vamos só escrever aqui os dados do problema. Dado inicial, o volume V0 é de 100 litros. E a quantidade Q0 de sal, Q0, 30 gramas. O fluxo de entrada, ou a razão de entrada, a taxa de entrada. O fluxo de entrada é de 6 litros por minuto. E qual é a concentração de entrada nesse problema? Como ele está dizendo que é água limpa que está sendo jogada dentro da mistura, se a água é limpa, significa que não tem sal, e se não tem sal, a concentração na entrada é 0.
O fluxo de saída, ele diz que é de 4 litros por minuto. É claro, a gente está sob a hipótese de homogeneidade aqui, então a concentração de saída continua sendo dada por Q de T, V de T. O nosso modelo se aplica a esse problema. Então, qual é o problema de valor inicial para esse exemplo? Eu vou simplesmente fazer um retrato dessa situação com esses dados. Então, o que nós vamos ter? Bom, eu vou ter então o PVI do exemplo. Vai ser colocado da seguinte forma: Q' de T mais Fs, que no nosso caso é 4, sobre o volume. O volume no nosso exemplo vai ser V0, que é 100, mais Fe menos Fs. 6 menos 4, 2, fluxo de entrada menos fluxo de saída, 100 mais 2t vezes Q de T igual a 0. Por que igual a 0? Porque a concentração de entrada no nosso exemplo é 0. Então, Fe vezes Ce é 0. Pronto. A quantidade inicial de sal também é dada, Q0 igual a 30 gramas. E está aqui o PVI do nosso probleminha. O que eu quero fazer agora é resolver esse problema de valor inicial. O caso geral, para o problema de misturas, sempre vai me dar uma EDO linear. Esse exemplo particular, além da EDO ser linear, ela também é separável, o que facilita a resolução do problema. Como a EDO é separável, eu vou reescrevê-la da seguinte forma: essa parcela eu vou passá-la para o membro direito e depois o Q de T eu vou descer dividindo o Q' do lado de cá. Então, fazendo já esses dois passos ao mesmo tempo, eu tenho que Q' sobre Q é igual a menos 4 sobre 100 mais 2t. E eu resolvo essa EDO por integração agora. Integrando em relação a t, integrando essa equação em relação a t, eu vou ter aqui, ó, integral de Q' sobre Q, dt, igual a menos 4 vezes a integral. Nenhuma dessas duas integrais é um grande desafio. A primeira integral, note que Q' sobre Q é a derivada do ln de Q. Portanto, eu estou integrando a derivada de uma função. Integrar a derivada de uma função, o teorema fundamental do cálculo me garante que eu obtenho a própria função. Então, esse quociente é a derivada do ln de Q. Integrando aquilo, eu tenho ln de Q. Na verdade, eu deveria ter aqui o ln do módulo de Q, mas Q é a quantidade de sal, é sempre positivo. Então, ln de Q igual a menos 4. Integrando aqui agora, vai dar 1/2 do ln de 100 mais 2t mais c. Aqui o 1/2 que apareceu aqui é por causa desse 2t que nós temos no lado de cá. Simplificando, eu tenho menos 2, multiplicando o logaritmo, esse menos 2 vai passar como potência. Para eliminar o logaritmo, eu calculo a exponencial, e ao calcularmos a exponencial dessa expressão, nós vamos ter que Q de t é igual a C' que multiplica 100 mais 2t
elevado a menos 2. Como eu falei, o menos 2 que tinha aqui multiplicando passa como expoente, e quando você calcula a exponencial do logaritmo, você o elimina. Essa constante C' que aparece é a exponencial de C, tá certo? Exponencial da soma é o produto das exponenciais, então fica exponencial de C vezes a exponencial do Ln, que é aquilo ali. Ok, essa EDO então está resolvida, mas o que eu quero é resolver o problema de valor inicial. Eu vou então impor a condição inicial Q0 igual a 30 gramas. Então, impondo a condição inicial, o que eu vou ter? Impondo a condição inicial, eu tenho que 30 vai ser igual a Q de 0, que é igual a Q de 0 vai ser quanto? C' que multiplica 100 ao quadrado, certo? Ao quadrado não, elevado a menos 2, C' elevado. O que vai me dar que C' é igual a 30 vezes 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é 10 à quarta, 30 é 3 vezes 10, então isso daqui é 3 vezes 10 elevado à quinta. Ok? Portanto, Q de T, a solução do meu PVI, é igual a 3 vezes 10 elevado à quinta vezes 100 mais 2t elevado a menos 2. Pronto. Encontrei a solução do PVI. Eu não encontrei a solução do problema, porque o problema perguntava quanto vale C de 50? Onde C é a concentração de sal dentro do tanque. Para calcular C de 50, eu vou observar que C de 50 é igual a Q de 50 sobre V de 50, tá? E aí pronto. É só a gente fazer essa continha agora. Vamos lá? Para terminar, então. Então, C de 50 vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 5, que multiplica 100 mais 2 vezes 50 ao quadrado, elevado a menos 2, desculpa, elevado a menos 2, dividido por V de 50. O volume é exatamente 100 mais 2t. Então, o volume em 50 é 100 mais 2 vezes 50. Então, essa continha aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a 5, 3 vezes 10 elevado a 5, aqui vai dar 100, 200 elevado a menos 3, 200 é 2 vezes 10 ao quadrado elevado a menos 3. Quanto é que dá isso? Então aqui, ó, 10 ao quadrado elevado a menos 3 vai dar 10 elevado a menos 6. Isso daqui é igual a 3 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 1. Desculpa, isso. Então isso daqui é a mesma coisa. Não, calma. 2 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 1. Isso daqui, no fim das contas, é 3 sobre 80, tá, pessoal? 2 ao cubo vai dar 8, é negativo, você joga aqui para baixo. 8 vezes 10, 80. Isso é igual a 0,80.
0,0375 gramas por litro. Bem? Olha só qual é o comportamento. Qual era a concentração no momento inicial? A concentração C de 0 era igual a 30 gramas dividido por 100 litros. 30 dividido por 100 vai dar 0,3. O que aconteceu com a concentração depois de 50 minutos? Diminuiu. Diminuiu porque a quantidade de sal está diminuindo. Você está injetando água limpa e tirando água suja, tirando água com sal. À medida que o tempo vai passando, essa água limpa vai retirando o sal do seu tanque, certo? E é isso. Queria então mostrar para vocês esse exemplo de mais uma aplicação das EDOs de primeira ordem. Bons estudos para todos, espero que o vídeo seja bastante útil.